Meu melhor amigo e sócio me apunhalou pelas costas. Ele me acusou publicamente de fraude, roubou a empresa que construímos juntos e me deixou sem nada, desacreditado por todos que conhecíamos. Eu estava prestes a desistir, a aceitar a derrota. Mas uma mensagem anônima de uma mulher que se dizia sua esposa secreta mudou tudo. Ela não me deu apenas as provas para limpar meu nome, ela me deu o mapa para desmantelar o império de mentiras dele, peça por peça. Eu e o Diogo éramos mais que amigos, éramos irmãos. Nos conhecemos na faculdade de design e tínhamos um sonho em comum: criar uma agência de publicidade que fosse diferente, que fosse honesta e criativa. E por 5 anos, nós conseguimos. A Criativa Essencial era nosso bebê. Começamos na garagem dos meus pais, com 2 computadores velhos e muita ambição. Eu era o criativo, o cara que passava noites em claro buscando o conceito perfeito. Diogo era o homem de negócios, o rosto da empresa, com um carisma que podia vender qualquer coisa a qualquer um. Éramos a dupla perfeita, e nosso sucesso foi rápido e intenso. Ganhamos clientes importantes, prêmios, e logo nos mudamos para um escritório moderno no centro da cidade. Eu confiava nele implicitamente. Nossas finanças eram compartilhadas, nossas decisões, conjuntas. Pelo menos, era o que eu pensava. A mudança começou sutilmente, há cerca de 1 ano. Diogo começou a tomar decisões sem me consultar. Contratou um novo gerente financeiro, um tal de Xavier, sem que eu sequer entrevistasse o cara. Começou a fazer viagens de negócios urgentes das quais eu só ficava sabendo depois. Quando eu o questionava, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Confie em mim, Mateus. Estou fazendo isso por nós, para o nosso crescimento. A desculpa do crescimento era a resposta para tudo. Ele dizia que eu era o coração criativo da agência, mas que eu não entendia do jogo dos tubarões. Eu, focado em entregar os melhores trabalhos para nossos clientes, deixei passar. Eu não queria acreditar que meu melhor amigo pudesse estar me excluindo de propósito. Comecei a me sentir como um estranho na minha própria empresa. O clima no escritório mudou. A equipe, que antes era uma família, agora parecia dividida, com sussurros nos corredores. O tal Xavier, o novo financeiro, me tratava com uma frieza burocrática, negando meus pedidos de orçamento e questionando minhas despesas com produção de uma forma que nunca havia acontecido antes. Tentei falar com o Diogo sobre isso, mas ele me acusou de ser sensível demais. Você está vendo coisas, Mateus. O Xavier é apenas eficiente. Você está estressado, talvez precise de umas férias. Férias. Enquanto ele viajava em primeira classe para reuniões em Dubai, ele sugeria que eu tirasse férias. A sensação de que algo estava terrivelmente errado se tornou uma certeza. Eu comecei a investigar. Tentei acessar as contas da empresa, mas minhas senhas de administrador haviam sido revogadas. Xavier me informou que, por uma nova política de segurança, apenas ele e Diogo teriam acesso total. Eu era um sócio fundador sendo barrado das finanças da minha própria empresa. O confronto final foi brutal. Eu o encurralei na sala de reuniões. Diogo, o que está acontecendo? Por que estou sendo excluído de tudo? Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. E então, ele jogou a bomba. Mateus, vou ser direto. A agência precisa de uma liderança mais agressiva. Você é um criativo brilhante, mas não tem o que é preciso para o próximo nível. Eu e o Xavier estamos reestruturando as coisas. E a reestruturação era clara, ele estava me empurrando para fora. Ele me ofereceu uma quantia irrisória para comprar minha parte, um valor que era um insulto a tudo que construímos. Eu recusei, chocado. E foi aí que a ameaça veio. Pense bem, Mateus. Seria uma pena se nossos clientes e a imprensa descobrissem sobre as irregularidades nas suas contas de despesas, não seria? Eu não podia acreditar. As mesmas despesas que Xavier estava questionando.
Era uma armadilha. Eles estavam criando uma falsa narrativa de fraude para me forçar a sair. Eu saí daquela reunião sentindo o chão tremer. Meu melhor amigo, o irmão que eu escolhi, não estava apenas me traindo, ele estava preparado para destruir minha reputação para ficar com tudo. Nos dias seguintes, a Guerra Fria se tornou quente. Contratei um advogado, mas a situação era complicada. Como sócio, eu tinha direitos, mas Diogo controlava o fluxo de informações. Ele e Xavier me afogavam em burocracia, atrasando o envio de documentos e dificultando cada passo do processo legal. A campanha de difamação começou. Diogo começou a vazar informações para blogs da indústria. Histórias sobre como eu era difícil de trabalhar, criativamente esgotado. Ele dizia a clientes que eu estava passando por problemas pessoais e que ele estava segurando as pontas. Ele estava me pintando como um passivo, um problema que ele, o líder forte, estava sendo forçado a resolver. Perdi o sono, perdi peso. A empresa que eu amava havia se tornado um campo de batalha onde minha própria reputação estava sendo esquartejada. Eu estava à beira de ceder, de aceitar a oferta miserável dele apenas para acabar com a tortura. E foi então que recebi a mensagem. Era tarde da noite, uma notificação de uma rede social de um perfil sem foto. A mensagem era curta: eu sei o que o Diogo está fazendo com você. Ele fez o mesmo comigo. Se você quer provas de quem ele realmente é, me encontre amanhã. Ele não é quem você pensa. Assinado, a esposa que ele esconde. Esposa? Diogo não era casado. Ele era o solteiro convicto mais famoso da cidade. Achei que era um trote, uma armadilha. Mas o desespero me levou ao ponto de encontro no dia seguinte, um café discreto e afastado. Uma mulher elegante, mas com um olhar cansado, se aproximou da minha mesa. Mateus, ela perguntou. Era a Sofia. Ela me contou sua história. Ela e Diogo eram casados há 3 anos. Eles se casaram em segredo, pois ele a convenceu de que um casamento público atrapalharia sua imagem de jovem empreendedor e que eles revelariam tudo quando fosse a hora certa. Ela vivia em um apartamento que ele pagava em outra cidade, esperando por uma vida que nunca chegava. Ela não era uma golpista. Ela era outra vítima, isolada e manipulada pela promessa de um futuro. Ele me disse que a agência estava passando por dificuldades, ela explicou, a voz embargada. Ele disse que você era o problema, que você estava sendo irresponsável com as finanças. Eu acreditei nele. Até a semana passada. Ela me contou que, desconfiada das constantes viagens dele, ela contratou um detetive particular. E o detetive não descobriu apenas um caso. Descobriu uma vida dupla. Diogo não estava apenas me enganando, estava enganando a todos. As viagens de negócios eram escapadas românticas com outras mulheres. Pior ainda, o detetive descobriu que Xavier, o gerente financeiro, não era apenas um funcionário. Ele era o cúmplice de Diogo em um esquema para desviar dinheiro da empresa para contas offshore, preparando-se para esvaziar a agência e desaparecer, deixando para trás um rastro de dívidas e a culpa, convenientemente, no meu nome. Sofia me entregou uma cópia do relatório do detetive. Fotos, extratos bancários, registros de voos. Era um dossiê completo da fraude dele. Ele não está apenas te expulsando, Mateus, ela disse, os olhos cheios de uma fúria fria. Ele está planejando te incriminar e fugir. E eu não vou deixar que ele faça isso. Naquele momento, eu soube que o jogo havia virado. A vingança não era mais apenas sobre salvar minha parte na empresa. Era sobre expor um criminoso. Nós dois, as duas pessoas que Diogo mais havia enganado, nos tornamos aliados improváveis. O plano que traçamos foi arriscado, mas era a nossa única chance. Sofia, como sua esposa legal, tinha acesso a informações que eu não tinha. Ela conseguiu cópias de documentos que ele mantinha em seu apartamento secreto, incluindo contratos e comunicações que provavam o esquema de desvio de dinheiro com Xavier. Enquanto isso,
eu usei meu conhecimento interno da agência para rastrear os projetos e as contas para as quais o dinheiro estava sendo desviado. Juntamos um caso tão sólido que era a prova de balas. A oportunidade perfeita para a nossa jogada surgiu uma semana depois. Diogo havia marcado uma reunião de emergência com todos os funcionários. O objetivo, eu sabia, era anunciar oficialmente a minha saída voluntária da empresa e consolidar seu poder. Ele queria me humilhar na frente de todos. E nós decidimos dar a ele o palco que ele tanto queria. Eu concordei em participar da reunião. Quando cheguei ao escritório, a atmosfera era pesada. Meus antigos colegas mal conseguiam me olhar nos olhos, alguns com pena, outros com desprezo, todos acreditando na narrativa que Diogo havia criado. Diogo começou a reunião com um discurso ensaiado sobre mudanças difíceis e novas direções. Ele me elogiou com uma simpatia falsa, chamando-me de um talento imenso, mas que decidiu seguir um novo caminho. Ele estava prestes a anunciar minha saída quando a porta principal do escritório se abriu. E Sofia entrou. Diogo congelou. Seu rosto passou de um bronzeado confiante para um branco fantasmagórico. Sofia. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou. Vim participar da reunião de família, querido, ela disse, a voz doce como veneno, enquanto caminhava em direção a ele. Afinal, sou sua esposa. Ou você se esqueceu de contar a eles? O escritório explodiu em murmúrios. As pessoas olhavam de Diogo para Sofia, e para mim, tentando entender a cena. E já que estamos todos aqui, continuei eu, levantando-me e caminhando para o lado de Sofia, acho que é um ótimo momento para discutirmos a nova direção que a empresa está tomando. Foi então que eu projetei no telão principal da sala de reuniões o primeiro documento do nosso dossiê, a certidão de casamento deles. O queixo de todos na sala caiu. Mas isso era apenas o começo. Um por um, eu e Sofia apresentamos as provas. Os extratos bancários das contas offshore. As fotos dele com outras mulheres em suas viagens de negócios. Os e-mails trocados entre ele e Xavier, discutindo como transferir os fundos e como formular as acusações de fraude contra mim. Nós não o acusamos. Nós apenas mostramos os fatos, fria e metodicamente. Diogo e Xavier estavam paralisados, pegos em sua própria armadilha, expostos na frente de toda a equipe que eles tentaram enganar. Ao final da apresentação, eu me virei para a equipe. Esta empresa foi construída sobre um sonho de criatividade e honestidade. E é para isso que ela vai voltar, eu disse. A partir de hoje, Diogo e Xavier estão afastados de todas as suas funções, aguardando uma investigação criminal. O que aconteceu depois foi rápido e decisivo. Diante das provas esmagadoras, a maioria dos acionistas minoritários e clientes-chave, que contatei logo após a reunião, apoiaram minha tomada de controle. Diogo e Xavier foram forçados a renunciar, e eu, com o apoio de Sofia, que se tornou uma parceira silenciosa, mais poderosa, assumi como CEO. A polícia foi notificada, e uma investigação formal por fraude e desvio de fundos foi aberta contra os dois. O império de mentiras de Diogo havia desmoronado em menos de uma hora. A agência passou por um período de reestruturação difícil, mas sobrevivemos. A honestidade se tornou o nosso principal valor. Fui transparente com a equipe e os clientes sobre o que havia acontecido, e a lealdade que eles demonstraram em troca foi a maior recompensa de todas. Nós reconstruímos a criativa essencial, tornando-a mais forte e mais ética do que nunca. Sofia e Diogo se divorciaram, é claro. Ela, com as provas que tinha, garantiu um acordo justo que lhe permitiu recomeçar sua vida com a dignidade que ele tentou lhe negar. Ela decidiu não se envolver mais com a agência, preferindo usar sua liberdade para viajar e se redescobrir. Nós nos tornamos amigos, unidos por uma experiência bizarra e uma vitória compartilhada. Quanto a Diogo, ele e Xavier enfrentam acusações criminais graves. Perderam tudo, o dinheiro, a reputação, os amigos. A última vez que ouvi falar dele, ele estava tentando se reerguer, mas o estigma da fraude o seguia por toda parte. A minha vingança,
no final, não foi apenas sobre expor suas mentiras. Foi sobre salvar o sonho que ele tentou matar. Foi sobre provar que a integridade, no final, é um ativo mais valioso do que qualquer conta bancária na Suíça. Olhando para trás, a traição do meu melhor amigo foi a coisa mais dolorosa que já me aconteceu. Mas, de uma forma estranha, também foi a mais libertadora. Ela me forçou a lutar, a encontrar minha própria força e a me tornar o líder que eu nunca soube que podia ser. Eu não precisei destruir meu inimigo, eu apenas mostrei a todos quem ele realmente era. E, no silêncio que se seguiu, a verdade falou mais alto do que qualquer uma de suas mentiras.